Fala comunidade, tudo bem? Eu sou Enzo do Hub, líder de comunidade aqui na maior comunidade de inovação do Norte e Nordeste. E hoje a gente está aqui para mais uma edição do Hub Talks, nosso podcast para falar sobre tudo que tem a ver com empreendedorismo, inovação, tecnologia. E hoje a gente vai falar sobre pessoas, né? Recurso essencial para os negócios. Sem eles, CNPJ só seria um documento, né? E a gente está aqui com duas pessoas bem vividas nesse ramo. Vou deixá-las apresentar, mas para quem está assistindo já agradeço a audiência. Eu sou um homem branco de 1,80 m, estou vestindo uma camisa branca e uso óculos, então típico estereótipo do nerd. E vou passar a bola aqui para Brenda se apresentar. Olá pessoas, eu me chamo Brenda, sou psicóloga, pós-graduada em psicologia organizacional, tenho 23 anos, sou uma mulher branca, estou usando um óculos azul, uma jaqueta jeans, tenho cabelos loiros e estou usando um óculos também. Olá, Enzo, muito obrigada pelo convite, obrigada Brenda por estar aqui também, é muito bom estar aqui no Hub. Eu sou Thaís Araújo, eu sou gestora de comunidade nata, a minha grande paixão são pessoas. Eu tenho 32 anos, sou uma mulher branca, loira, de 1,60 m e acho que minha característica mais marcante é a minha voz. Sim, sua voz é única, Thaís. Sua voz é única. E aí, pessoal, para quem é a primeira vez assistindo o Hub Talks e ouvindo o Hub Talks, já que esse podcast vai para o YouTube e para o Spotify, a ideia é que a gente tenha um papo bem leve, mas contando bastante a experiência de vocês, trazendo todo o aprendizado, né, da carreira. E eu tô aqui nesse papel de ser o inquieto que vai provocando as coisas, né? Então, assim como Community Manager aqui no Hub, né, líder de comunidade, como eu prefiro chamar, a gente tem que lidar bastante com pessoas. A gente entende que cada realidade é uma realidade. Então, tá aí na Solutes, que é uma corporação parceira aqui do Hub já há bastante tempo, desde antes do Hub existir, na verdade, né? Como é o dia a dia nessa parte lá de pessoas, né? Qual é a sua tarefa diária, né? Seu desafio diário? Como é que as coisas funcionam? Falando um pouquinho da Solutes, para quem não conhece, a Solutes ela é um tech partner. A Solutes ela acelera a jornada digital dos clientes e a gente tem aí mais de 40 clientes de diversas áreas. Então a gente tem desde bancos até mesmo instituições públicas. Então eu estou falando de diversidade de pessoas, diversidade de projetos. Eu acho que esse tem sido o maior desafio, né? Lidar com essa diversidade. Na Solutes eu faço parte do time de marketing e engajamento de pessoas. Então pensando em brand, pensando na nossa comunidade interna e como fazer com que essas pessoas se sintam soluters, mesmo estando em clientes super fortes. Sim. Também, que consigam vestir a camisa e se desenvolver não só como profissionais, mas também como seres humanos. O desafio tem sido esse, tem sido engajar essas pessoas, essas diversas pessoas dentro desse processo. Essa questão do pertencimento, né, de onde elas estão, do engajamento. A gente sabe que esse mercado de tecnologia é um mercado muito volátil, né? As pessoas fluem muito rápido entre funções e até mesmo operações diferentes. Imagino que seja um desafio danado. E tu, Brendes, como é lá na Mob? Bom, para quem não conhece a Mob Apps é uma startup focada no desenvolvimento de aplicativos de mobilidade urbana, tipo Uber, sabe? Então, mas a gente não faz o desenvolvimento desse app, entregue e pronto. Não, a gente faz um acompanhamento em toda a vida útil do aplicativo. Então, a gente dá suporte em toda a vida do app, desde novas funcionalidades, atualizações, o suporte de fato que a gente fornece também. Tem uma equipe de marketing interno que cuida ali de cada aplicativo, das redes sociais, de conteúdo e por assim vai. A gente vai aí, mais um filho, o aplicativo é mais um filho. Sim. Da equipe, que a gente vai cuidando. E aí, eu acho que o meu maior desafio, cuidando do setor de people, é porque somos uma equipe muito jovem. Eu acho que só de me ver você já entende que a Mob Apps ela é toda jovem. Então, é uma galera que ainda está com a comunicação se aprimorando, corporativamente falando. Então, o meu maior desafio é esse, é alinhar a comunicação entre a equipe. Os nossos problemas internos, quando temos, porque por ser uma equipe muito jovem, é também muito tranquila, né? Uma cabeça aberta. Então, é muito tranquilo de lidar ali diariamente. Porém, o nosso ponto, quando a gente para falar de desafio, é a comunicação. Trabalhar essa comunicação corporativa. Claro que temos um diálogo informal, mas até que ponto tem que ser informal? Até que ponto somos colegas e até que ponto somos colegas de trabalho?
E esse é o nosso maior trabalho ali dentro. Recentemente a gente fez um treinamento de comunicação e liderança. Sim. A gente trouxe aqui um professor, que foi o Leonardo Barreto. Ele foi meu professor na faculdade. Então, foi voltado para isso. A gente está trabalhando cada vez mais esse ponto. Esse é o nosso desafio, a comunicação. Pô, né? Comunicação, pertencimento, tudo relacionado a como essas pessoas se sentem num lugar, né? E tem uma coisa sobre essa parte de gestão de people, é que não tem receita de bolo, né? Não tem como acertar sempre. É sempre uma jornada de ajustes finos o tempo todo, né? Aqui na experiência de Hub mesmo, já foram 3 equipes de comunidade diferentes desde que eu assumi essa liderança, né? Mas antes de mim foram outros 4 líderes de comunidade. Então, não só fazer a gestão no presente, mas também preparar para o que vem pela frente e considerar o que vem atrás é importante. E a Solutes tem bastante tempo de mercado, né, Thay? Então, a gente brinca, nosso CEO Paulo Marcelo sempre fala que nós somos adolescentes. E isso é uma das analogias que eu acho sensacionais que ele faz, porque ser adolescente nos permite estar em processo de mudança e desenvolvimento. Então nós temos 13 anos aí no mercado, mas nos damos sempre a oportunidade de estar crescendo, de estar mudando. E diferente de Breda, lá na Mob Apps, a gente tem aqui o desafio de lidar com gerações distintas. Então a gente tem aí dos mais sêniores aos mais júniores, a gente tem programas que a gente traz jovens talentos, forma como desenvolvedores. E como integrar todas essas pessoas? E quando eu falei de diversidade lá no início, é isso que a Solutes pensa de diversidade. A gente fala de diversidade de pessoas. Então é sensacional ter a oportunidade de estar em constante amadurecimento, movimento, mudança, precisando entender como é que o mercado está agindo, né? Quais são as mudanças que o mercado está solicitando, pedindo, e conseguir ir ajustando essa rota, trocando de fato a roda com a bicicleta andando aí, né? Bem legal. E nessa questão da integração entre gerações, né? Acho que aqui a gente sofre com isso no dia a dia, né? A gente percebe até na hora de falar. Às vezes falar com startup é mais fácil do que falar com essas corporações maiores e tal, né? Como é que funciona essa integração lá dentro da galera que é sênior, que já tem um tempo de casa, diversos produtos entregues, com a galera que tá chegando agora super com vontade de criar, né? Isso é interessante. Apesar da gente ter diversas gerações juntas na Solutes, as pessoas têm a cabeça muito assim aberta para trocar, né? Até é interessante, realmente interessante. Foi uma das coisas que eu me apaixonei na Solutes e me apaixono diariamente, esse oportunizar escutar. Porque e não é um processo que veio pronto. A gente vem desenvolvendo através de movimentos de liderança. Quando a gente fala que a gente traz jovens de fora, internos, talentos para transitar dentro da empresa. Quando a gente faz movimentos como o nosso I.O., que a gente faz toda quarta-feira, um momento de troca de conhecimento fora da caixa. Quando a gente traz palestrantes de fora para falar de temas distintos, quando a gente faz diversos movimentos, mesmo que no online, para que as pessoas consigam se ouvir, você consegue entender, enxergar valor. Eu acho que é um movimento que nosso RH tem trabalhado muito, assim, a empresa tem pensado muito em pessoas, porque a gente brinca, né, que somos apaixonados por pessoas, impactamos pessoas, clientes e sociedade, porque somos apaixonados por tecnologia. Então essa nossa paixão em comum, como hoje a Solutes tem muito claro o propósito dela, eu acho que tem facilitado esse processo do se ouvir. Como todos estão buscando esse impacto social, esse impacto de pessoas, esse desenvolvimento. Então, óbvio, é um trabalho de formiguinha. Não é um trabalho de construção do dia para a noite como a gente gostaria dessa nossa geração, que é tudo pronto. Mas é incrível, é impactante você construir uma pesquisa de diversidade e através dela você receber feedbacks de pessoas que têm mais de 60 anos dizendo que aquilo mudou a visão delas sobre diversidade, que elas levaram para dentro de casa e que aquela pesquisa, o preparo daquela pesquisa fez elas conseguirem debater com os filhos ou com... Então eu acho que tem sido, mais uma vez, trabalhar essa comunicação, que é o mais desafiante para qualquer convivência, deixar claro esse objetivo, essa comunicação clara e alinhada com o propósito que tem facilitado aos poucos as coisas serem ouvidas e as informações serem trocadas. Não, acho que quando você fala que as coisas não acontecem do dia para a noite,
né? É muito importante. A gente às vezes está acostumado com startups explodindo do dia para a noite, né? Mas é muito do que a gente consegue ver, porque quem está na operação de verdade sabe que não foi do dia para a noite. A gente conhece a história da Mob, aí são 6 anos de Mob, né? Isso. 6 anos de Mob, e a gente quando a gente entrou aqui no Hub, que a gente conheceu a Mob, era uma equipe menor. Era só Matheus, João Quixadá e Igor Carvalho. Uma galera, tipo... Eram 3 pessoas. 3 pessoas, quase equipe, né? Mas ali divididas, e a galera super olhando um nicho de mercado, né? Que é muito interessante essa questão do app de mobilidade para locais que você não tem. Ainda gera emprego, né? Toda uma rotatividade. Exato. E aí nessa parte de equipe, né? Eu acho que tu participou e tu tem 1 ano e pouco de Mob? 1 ano e pouco de Mob. Você deve ter visto um crescimento no número de pessoas, né? Como CLT, porque eu fui estagiária também na Mob. Tem todo um... Então, sim, eu vi o time crescer em grande parte. Fiz parte, né, desse crescimento, porque eu sou recrutadora também lá na Mob. E só abrindo um parêntese, eu tava rindo aqui internamente do que você falou sobre a empresa ser um comunicador também de coisas, né, que fazem a pessoa mudar a perspectiva, às vezes chegar em casa e mudar ali a ideia do que ela quer, porque a Mob a gente faz muitos eventos, digamos assim, de cultura e clima. Sim. Que, modéstia à parte, é o que eu amo, né? Treinamento e desenvolvimento de pessoas e cultura e clima é o meu... Mora aqui no meu coração com todas as forças. E aí a gente, nesses eventos, são trimestrais, o Mob Day, a gente geralmente traz palestrantes, traz pessoas para trazer novas ideias, expandir os nossos conhecimentos aí. Aí teve um que eu não estava aqui ainda, a Matheus trouxe um coach para palestrar, falar sobre construção de perspectiva, sobre futuro, etc. E aí eu dei essa ideia, porque de trazer um coach, apesar de eu não ser tão fã, falei ele, não, a gente já trouxe um coach. Aí ele falou assim, e foi tão bom que um colaborador no dia seguinte pediu demissão, porque ele percebeu que ele queria uma outra coisa para a vida dele, que ele queria construir outro caminho. E aí isso é interessante, porque a empresa ela é um comunicador muito forte na nossa vida, né? É 80% da nossa vida, a gente está lá todo dia, então... Mais do que com as pessoas da nossa própria casa. Exatamente. Então, como... parece até meio, assim... parece que tá viajando, né? Falar um pouco, tipo, da importância da felicidade, da importância de você ir para além daquele momento ali de trabalho. De fato, da qualidade da vida das pessoas. Isso. É que, às vezes, a gente não dimensiona o quanto que a gente pode impactar as pessoas, sabe? Só prestando um pouco do ouvido... Eu tava comentando, né, tava fazendo o calendário já de 2024 sobre... Porque temos os meses, né, Novembro Azul, Novembro Amarelo. Eu sempre procuro fazer coisas diferentes. Esse mês eu tava tentando fechar um ciclo ali com a Unifax, para que a gente oferecesse os exames de mediante pressão pro pessoal aí da Mob ir lá no Novembro Azul. E aí, uma colega minha falou assim, faz essas coisas por conta do marketing, né? Aí eu falei, também, mas em sua grande maioria não. Porque a gente realmente faz a diferença. Somos 80% da vida de uma pessoa. Então, somos um comunicador muito importante. Então, não é só um marketing ali que a empresa está mostrando, eu me preocupo. A gente, de fato, se preocupa em comunicar, a gente está ali presente nessa mudança de perspectiva e vida. Pegando um gancho disso que você está falando, a gente tem falado muito isso no Welcome, que o marketing da gente tem sido as pessoas. Que quando um soluter é impactado por qualquer que seja o movimento, e ele leva isso pra fora, ele indica, a gente tem programas de indicação de pessoas conhecidas, que ele indica alguém, que ele fala da Solutes, isso é o nosso marketing. Então hoje, muita gente olha de fora e não entende muito o movimento que a gente faz. Mas por que dentro de uma corporação, engajamento de pessoas junto com o marketing? Mas como é que vocês trabalham esse marketing? Porque os nossos Soluters têm sido o nosso grande marketing. O resultado das pessoas, a mudança delas, a transformação, as possibilidades de migração de carreira, de reconhecimento de um talento, enfim, obviamente também deixando claro que eles precisam se movimentar e que a gente está aqui para dar todo o suporte, mas 100% eles têm sido o nosso grande marketing. É o que a gente chama do marketing de boca, né, que a gente sai passando a informação. Isso é muito interessante porque grande parte dos entrevistados, as pessoas que eu entrevisto hoje em dia perguntam, você pode me falar um pouquinho de como é a cultura da Mob? Poxa, isso é muito massa, porque antigamente nas entrevistas de emprego a gente não via ninguém perguntar de cultura dos lugares, então as pessoas estão preocupadas de onde é que elas vão 100%. Passar 80% da vida delas. E isso, por exemplo, tem empresas que a pessoa fala, deve ser fantástico trabalhar na Google. Você já viu como é o ambiente de lá, sabe?
Então, esse marketing de boca muda toda a perspectiva sobre a empresa. Tem empresas que eu escuto a pessoa falar, nossa, eu até iria pela proposta do cargo salarial, mas o clima de lá é péssimo. Sim. Então, isso vende também a empresa, vende o produto Mob Apps interno, né? Quem somos e tudo mais. Você falou da Google, a Google fez até uma pesquisa justamente falando que o que faz os colaboradores terem alta performance é justamente tudo isso que nós estamos falando. Que é a confiança, a segurança psicológica, a estrutura e clareza do propósito, o significado realmente do que está sendo feito ali e o impacto, quanto aquilo pode impactar. Sim. Então não é mais, é sensacional, acho que isso sente, com certeza você sente a mesma coisa. Quando o gestor de comunidade vê nos últimos anos o quanto que o que a gente trabalhava para ser um pouco mais palpável, tangível, está, e acho que a pandemia acelerou esse processo. Sim. Das pessoas olharem um pouco para dentro, as empresas também precisarem olhar um pouco mais para pessoas. O quanto é incrível você começar a ver, a tangibilizar essa mudança na vida das pessoas, porque antes era super impalpável, assim. Antes era muito a festa, né? O CM faz a festa, mantém o astral bom, né? Eu brinco que aqui no Hub parece que tem, sei lá, tem uma coisa do universo que sempre faz isso parecer, né? Então, a gente marca dia de pizza, um dia antes do dia de pizza tem problema na internet. Oh, meu Deus. Aí parece que a gente tá só fazendo um meio campo ali pra galera. Foi mal aí, toma pizza pra desculpar, mas não é não, tá, galera? Tudo pensado aqui na estratégia justamente pra gente criar esse ambiente. O Hub, que é um lugar que cedia outras empresas, a gente tenta levar muito dessa cultura que permite que a gente no trabalho não seja máquina, né? Que a gente, quando a gente tava aqui no Hub, era tipo máquina de vendas e tal, mas a questão da máquina, galera, não é que a gente fala assim, não é que entrega o resultado ali o tempo todo, não, é que a gente entende que a máquina ela tem um resultado final ali e que a gente tem que cuidar da máquina, né? Então, nem tudo é perfeito, a gente sabe disso, a gente vai tentando trazer não só a parte da descontração para o dia a dia, para aliviar um pouco, trabalhar é estressante por natureza, né? A gente trazer um pouco para descontrair o dia a dia, mas também trazer esses momentos de conversa que aproxima, né? As pessoas, a gente criou o Laranjadas aqui, inclusive Iago da Traçavela foi o nosso último convidado aqui em Salvador, que a gente chamou justamente para ele contar a história da Traçavela, né? Quais foram as laranjadas que o negócio passou. E a gente sempre fala assim, ó, você sabe que tem até meme, né? A gente vê, sempre que encontra você, pergunta, cadê o app? Cadê o app? Então ele contou a história, né, do porquê não tem um app, mas deve sair em breve. E sempre que a gente faz essas questões, a gente aproxima muito as pessoas, e eu acho que é justamente uma coisa que hoje em dia o mercado, mais desse mundo de startups, mas sempre toda empresa que está olhando para as pessoas como o recurso escasso e mais decisivo do negócio, está fazendo, que é possibilitar que as pessoas conversem como pessoas, né? Então, ao invés de ser a Brenda de People conversando com Enzo de comunidade, é Brenda conversando com Enzo. A gente vai falar sobre trabalho, sim, a gente vai falar sobre trabalho, mas também vai falar assim, pô, tô indo pra Fonte Nova, tal dia, né? Vamos se encontrar, então... Até me perguntaram, você vai lá bater um papo com eles como Thaís ou como Thaís Absoluta? Eu falei, não existe dividir. No meu caso, que trabalho com uma coisa que é 200% o meu propósito de vida. Então não tem como. Eu visto a camisa da Absolute de uma forma, eu sou tão apaixonada pelo que eu faço de uma forma que não dá pra separar. E eu tenho essa sorte, esse privilégio. Eu acho que é isso que a gente tenta construir quanto gestão de comunidade. Que as pessoas consigam sim, fora a hipocrisia, consigam sim encontrar seu propósito no que fazem, independente do que é exatamente. Sim. Tirar o automático das pessoas, para voltar ao humano, conectar, aproximar. Aqui no Hub eu brinco com o pessoal que precisa ter querência, né? A gente precisa querer as coisas para fazer, porque se for fazer só por fazer, gente, de verdade, você vai ficar frustrado com o resultado, porque você estava esperando alguma coisa intencional e você fez sem querer, né? Tem uma coisa que é diferente do mundo de corporação para o de startup. A gente estava falando antes, Brenda falou que tem 22 pessoas na Mob. Quantas pessoas tem na Absolute? Somos mais de 1000. Números pouquinho diferentes, né? Nossa, mas... coisinha assim. Nessa parte de lidar com tantas pessoas, né? Começar por Brenda aqui, né?
Entendendo que uma grande parte dessa galera está aqui em Salvador, né? Então os Mob Days têm ficado mais recorrentes aqui no Hub, né? A gente tem se visto mais vezes. Como é lidar com esse grupo pequeno de gente, que é pequeno para o resultado que vocês geram, né? Como é fazer com que isso funcione no dia a dia, como é conectar essas pessoas, e a gente entende que tem pessoas de perfis diferentes, tem gente que se conecta ali mais fácil, tem gente que você precisa de fato criar uma estrutura e uma estratégia para fazer com que essas pessoas se engajem, né? Sim. Eu acho gostoso demais ter uma equipe pequena, porque eu consigo me conectar com todos. Eu sei quem é todo mundo, eu sei o que ele quer aqui, o que ele não quer aqui, então eu consigo ter essa atenção priorizada em cada pessoa. Eu imagino que numa equipe com mais de 1000 pessoas isso se torna muito difícil, mas com 22 pessoas a gente consegue fazer isso tranquilamente, é muito gostoso, porque acontecem mais vezes, mais reuniões de feedback, tanto meu para a pessoa quanto da pessoa para mim, para eu saber como é que tá a vivência ali na Mob. E a gente tem algo que é muito forte na gente, que é a cultura da Mob é muito forte. A gente chegou recentemente uma nova estagiária, né? E ela virou pra mim e falou assim, ela é Fabiana, ela veio pra vídeo, né? A nossa estagiária de vídeo grava nossos vídeos e tal. Ela chegou e fez assim, no primeiro dia que ela veio aqui pro Hub, ela falou, nossa, vocês são bem animados, né? Aí chegou no outro presencial dela, tava a Mob Apps em pessoa. Eu falei, nossa, a nossa cultura, ela é realmente muito forte, você acaba se conectando a isso. E isso é uma engrenagem essencial para que todos se conectem e que seja muito mais fácil desenvolver ali a rotina diária por conta da cultura. O que dá o empurrãozinho aí para que tudo funcione é a cultura da Mob, que é algo que eu com muito orgulho de que nossa cultura, eu acho pelo menos, né, da minha visão de quem tá ali fazendo as pesquisas de clima, eu acho maravilhosa e que funciona muito bem. Essa questão da proximidade das pessoas, né, de encarar todo mundo como pessoa é muito legal. A gente estava falando um pouco antes, né, que todo mundo conhece Joãozinho. Todo mundo conhece João Quixadá, inclusive abraço, tá, cara? Você precisa vir para Salvador, tá, em algum momento. E ele é um tipo de pessoa que desde a gestão de comunidade de Thaís era basicamente um líder de comunidade do Hub sem ser do Hub, né? Sim. Então ela era a pessoa que juntava, porque ele fazia reunião andando pelo Hub. Ele vira amigo de todos. E ela fala assim, cara, eu vi você falando aqui com o cliente, você fechou essa venda? Ele, claro, fechei, macho. Não existe, João, não existe. Conectando o que o que Brenda falou, o que você falou, a diferença de você estar numa comunidade pequena e uma comunidade tipo, com mais de 1000 colaboradores como a gente, não é muita, porque independente do número de pessoas, sempre vão existir microcomunidades dentro dessa comunidade. Certeza. E quando você é líder de comunidade, quando você é gestor de comunidade, você na verdade, a gente brinca, né? A gente sempre fala isso, eu e Enzo, que a gente é um constante Tinder. O seu papel é fazer com que as pessoas deem match, que os negócios sejam gerados através de conexão. Então você precisa enxergar João pela empresa, pessoas que têm, é óbvio, você não vai conseguir numa empresa de 1000 colaboradores, como eu também não acredito que numa de 22 consiga, que 100% vista a camisa, entenda a cultura, o que você vai precisar, ou que te entenda, ou que tenha afinidade com você. Sim. O que você vai precisar é ter a sensibilidade de entender quem são essas pessoas que são também gestores dessa comunidade com você. Então eu acho que o papel, a diferença do gestor de comunidade é essa sensibilidade de conseguir criar conexões tão profundas com outras pessoas, a ponto de se deixar, de fazer com que essas pessoas sejam promotoras daquela cultura, daquela fala, daquele comportamento. E é super interessante, assim, porque você faz... E a gente não faz movimento, nunca a gente faz movimento. Se foi uma das coisas na Saúde que foi um grande desafio para eu conseguir fazer as pessoas entenderem logo que eu cheguei. Porque você não vai fazer um evento e vão mais de 60, 70 pessoas. Sim. Tudo bem, a gente tem o CEO Talks, que é uma vez no mês, que a gente tem um público de 300, 360 pessoas, que é, tipo, é muito bom ter essas pessoas juntas.
mas você, em grande maioria, você tem ali 50, 60, 70 pessoas, mas quando você faz uma pesquisa, você pega dados, que é uma coisa que tem nos ajudado muito na Soluts a mensurar o impacto do que a gente vem fazendo. Quando você pega aquilo ali e você vê que em um ano 600 colaboradores distintos participaram de pelo menos um evento ou 2 ou 3 com temas distintos, você fala, eu cumpri o meu objetivo. Porque eu não preciso que Enzo, que Brenda gostem necessariamente daquele tema técnico, mas talvez um outro tema falando da mente humana tenha interessado. Então tocou eles, eu trouxe eles para perto, eles conseguiram enfim, se engajar em algum movimento. Então não tem sido muito grandes movimentos mas tem sido pequenos movimentos extremamente marcantes, importantes, impactantes. Então é absurdo, é muito, muito legal isso. E é muito bom quando você, tipo assim, às vezes você nem sabe quem é a pessoa de fato, mas você chegou na pessoa por alguma coisa que o time pensou com muito carinho e pelo propósito, ligado ao propósito da empresa. Você fala, cumpri meu papel. É mais ou menos isso, né? Isso, sem falar de que acaba sendo esse pilar, pra mim é um terceiro pilar, porque a gente tem equipe, cultura, produto. Estamos unidos por um propósito, né? Que é a venda e o bom funcionamento de aplicativos de mobilidade urbana. E nesse terceiro pilar é muito interessante, porque cada um se apega a um ramo que existe dentro desse pilar. Isso é muito interessante, porque eu, por exemplo, me apego que eu estou vendendo oportunidades, trazendo pessoas, e isso é muito bom. Nossa equipe de vendas é muito apegada, que está vendendo sonhos, né? A pessoa virar investidor do seu próprio negócio, está gerando empregos em pequenas cidades de interior, então existe ali uma rentabilidade, né? Um propósito. Então o suporte acredita muito nos ensinamentos, em ajudar a pessoa a fazer o seu aplicativo funcionar. Então você percebe que são diferentes pontos de vista no mesmo propósito. Então a gente está unido por uma mesma força, a gente tem um bem comum ali, que é aquele aplicativo, né? E aí isso é muito legal. Um terceiro pilar que eu acho que equilibra toda essa conexão que a equipe tem. A gente tem aqui no Hub, a gente estava falando um pouquinho antes, né, Thay? O Hub é uma escola. E acho que o Hub ele é uma escola justamente por possibilitar conexões tão reais com pessoas tão diferentes, né? Lembro do caso de Joãozinho mesmo, eu achava ele fera em venda. Alguém tinha dúvida de venda aqui, eu apresentava ele para conversar. Mas aí um dia a gente que até então só tinha falado de trabalho, ele chegou, ei macho, tô precisando de um apartamento para alugar, você conhece alguém? Eu falei, cara, tem uma pessoa perfeita para você alugar um apartamento, né? Então eu conectei ele com um amigo, e aí esse amigo virou um amigo em comum, a gente saiu para beber uma vez junto. Você tava também, foi na orla. Foi. E aí a gente conversando, né? Foi um pouco antes de Joãozinho voltar pro Ceará. Mas foi assim, um dos cases aqui do Hub que a gente vai olhando e vendo como que as coisas transbordam, né? E... Dia 16, João tá aí, tá? Que massa, que massa. Tem que marcar um reggae, então. Estaremos todos por aqui pelo Hub. Pois é. E aí tem uma coisa nesse mundo de tecnologia, a gente tava falando, né? As coisas são voláteis. As pessoas mudam de cargo, de área de empresa muito fácil. Sei que um tempo atrás era um desafio na Mob, né? A galera entrava e saía muito rápido. Rotatividade imensa. Também porque o mercado de trabalho tecnológico ele é imenso, né? Ele está sempre mudando, E tem muita empresa participando desse mercado de tecnologia de forma hostil, né? Então é difícil uma startup em crescimento concorrer com uma big tech da vida que tem as capacidades, né, financeiras principalmente maiores, mas... E não tem sido só sobre isso, né? Tem sido sobre todas as demais entregas de valor que a gente tá falando aqui desde o início. Great place to work. Exatamente. Não tem sido só, né? Sobre... E assim, é inacreditável. Quanto mais você faz movimentos para que as pessoas vistam a camisa, quanto mais você consegue conectar as pessoas ao propósito, a elas se sentirem humanas, importantes, especiais, verem que elas fazem a diferença, o turnover vai... diminuindo. Isso é muito legal, porque toda vez que eu ia fazer uma entrevista e aí a pessoa contratada chegava aqui na Mob, eles
me remedavam, né? Falava assim, aplicativo tipo Uber, você sabe? Porque eu na entrevista, de fato, mostro a Mob de um jeito, sabe? Que ela é, né? Incrível. E aí na entrevista, eu sempre chego perguntando, vendendo já o propósito da empresa, porque eu acho que a gente conquista a pessoa mostrando o valor do nosso produto, né? E aí eu já começava na entrevista perguntando, você tem algum interior? Família em algum interior? Como é Uber? Lá chega Uber, sabe? Tipo, Sim, mostrando... porque se aproxima muito da realidade, né? Sim, como é. Porque, por exemplo, eu sou... minha família mora numa cidade aqui pertinho, que é Dias d'Ávila. Uber lá é péssimo. Não roda, não tem, você fica tentando. Alguém me busca aqui, por favor. Então é uma dor, né? Então, trazendo a dor, eu vou lhe mostrar a conquista do produto e tal. Não, assim, é muito legal quando a gente consegue, já nesse primeiro momento de conexão ali, trazer a visão, né? É isso aqui que tu vai trabalhar, né? Eu faço o welcome da Salutes. Tem que rolar a identificação, né? Senão... Quando a gente construiu, redesenhou o processo de captação de talento, é ótimo, de recrutamento. Quando a gente redesenhou isso, conectado 100% com o propósito da empresa, vocês não podem dimensionar a diferença das pessoas que chegam. Sim. Como assim? Conectadas, entendendo o que é a empresa, com o perfil. Thaís, mas é o perfil que vocês já são? Não. É onde a gente quer chegar. Porque nunca vai ser o que a gente... Quando a gente chegar onde a gente quer, a gente vai mudar. Quando a gente chegar onde a gente quer, a gente vai mudar. Né? E quando eu falo que a gente tem uma diversidade gigante na nossa carteira de clientes, eu falo que tem desde empresas, instituições que ainda trabalham no comando e controle, até outras que são 5.0. Sim. E aí, como é que você consegue estar no meio disso, permear e perpassar esses ambientes, se não for através da diversidade e do trabalho de compreensão, de construção de time e de troca? Não tem outro caminho. Já rola a identificação inicial, então eles já chegam engajados de certa forma, né? Isso é muito bom. Eu tava conversando ontem com uma colega que a gente fala assim, hoje tem... Alguns lugares tem uma cultura que, para quem não tá dentro, ela é super positiva, super uau, mas para quem tá dentro é justamente uma coisa meio complicada, né? E a gente tava falando da cobrança, às vezes excessiva, de algumas lideranças, de que todo mundo nesta empresa vista a camisa do mesmo jeito, né? Que todo mundo funcione do mesmo jeito. E a gente estava falando aqui, um jeito fácil de diminuir essa necessidade de querer que todo mundo opere do mesmo jeito é justamente fazer uma parte de recrutamento e seleção que você entende quem que você está trazendo, para quê, o que é que você tem de, que você tem de plano para essa pessoa que está chegando agora. Acho que uma parte crucial e que muda completamente a forma como uma pessoa vê a empresa é onboarding. Expectativas. Total. E preparo, acho que da liderança também, sabe? Tipo assim, tem sido fundamental isso, estar próximo à liderança, ter esses líderes como pessoas que estão passando de fato a nossa cultura pra frente, aproximar deles, trabalhar programas de líderes, além de que toda sexta-feira a gente tem o G100, que a gente se encontra com 3 pilares, né? A gente se encontra pra fazer network, aprimorar o conhecimento quanto liderança, se desenvolver e também para entender como andam os projetos, quais são as curiosidades dos projetos da empresa. Eu acho que trazer essa liderança para perto diminui essa diferença, porque são pessoas, gente. Eu tô falando de 130 líderes aproximadamente, com perfis completamente distintos, com contratos distintos, de lugares totalmente diferentes pelo Brasil, porque hoje a gente está anywhere, a gente está pelo Brasil todo. Então, como é que você faz para... ajuste, o tempo inteiro ajuste. O tempo inteiro chamar pra junto, aproximar, estar alinhado de novo, mais uma vez, com um propósito, entendendo. E não é um mar de rosas. Existem todos os desafios nos processos. Mas o desafio do próprio cliente, dos clientes que têm perfis distintos e da própria liderança, mas o tempo inteiro estar nesse processo de atenção e de entender, e de chegar pra junto, de chamar pra junto, de perguntar o que a gente pode fazer por você, de escutar muito mais do que falar, né? Sim. E, enfim, é muito interessante. O desafio nunca para, nunca acaba. Aqui eu falo com o pessoal, né? Assim, eu tô aqui pra sentar e te ouvir. O que é que você tem pra falar? Eu não sei o que é que eu tenho pra falar. Então eu posso começar a te provocar algumas coisas, né? Como é que tá a operação? Quais são os seus desafios agora?
Meus desafios são tantos. Ok, então vamos transformar isso num café com lágrimas aqui, e aí você chora suas pitangas, né? Porque aí a gente vai entendendo um pouquinho de cada negócio, e aí a gente aqui trabalha com o Nordeste principalmente, mas Brasil e mundo todo, né? Então não é estranho estar em um outro lugar completamente diferente e por conta de uma frase específica de alguém lembrar de uma startup ou de um empreendedor que está aqui na comunidade, né? E já voltar com essa conexão ali. Eu tenho uma regra, eu me cobro às vezes, né? Eu não faço uma conexão se eu não puder fazer umas outras duas aqui, né? Então não desisto daquela pessoa até eu conseguir fazer umas outras duas conexões, para funcionar meio como rede, né? A gente tem essa responsabilidade de ser o LinkedIn, de criar o match, mas também de ser o Tinder, né? Para criar o match, mas também de ser o LinkedIn para potencializar as redes. Então, com certeza. Eu conheço alguém que conhece Thiago, e Thiago conhece Juanito, e Juanito conhece alguém na Espanha, né? Então, se a gente precisar de alguma coisa, alguma informação específica, essa rede aqui que a gente vai conectando, a gente pode chegar nessa informação. Então, é exponencial. É uma troca, né? Eu tenho um colega que há pouco tempo fez um curso de pilotagem de drone. E aí eu falei com o Enzo se ele podia ajudar, como é que ele podia treinar, ele queria fazer alguma coisa no portfólio dele. Eu passei o contato de Enzo, passou um tempinho ali, tô no hub. Já! Então é uma rede, né? As coisas têm que... elas não precisam ser afobadas, elas podem ser céleres, né? A gente respeitando o tempo de cada um, obviamente, é uma das coisas que a gente tem falado bastante, né? Cada pessoa reage de uma forma diferente. Eu mando um documento pra você, não posso esperar que você lê esse documento e responda agora. Você vai responder no seu tempo, né? Lavando roupa suja. E aí eu até li um artigo um tempo atrás, né? Essa questão de a gente tem que respeitar o tempo da gente também, né? Então, sim, se a gente não calçar o nosso sapato do outro e entender que tudo isso está conectado, a gente está muito acostumado com coisas instantâneas. O carro por aplicativo, que em 3 cliques a gente pede e em 5 minutos chega. sim, né? A gente está muito acostumado com coisas instantâneas. Se a gente se colocar num lugar de pensar que há 20, 30 anos atrás nada disso existia, né? A gente tem que também entender, né, que aquele período teve bastante crescimento das coisas. E a gente está chegando já no finalzinho aqui. A gente falou sobre engajamento, a gente falou sobre conectar as pessoas, sobre conexão, sobre turnover, como evitar. A gente falou sobre diversidade, é um tema muito, muito legal, né? Hoje, o que é que tem existido de desafio para vocês, né? Nessa parte de entender que você já tem diversidade, mas além da diversidade trabalhar inclusão dessas pessoas, né? Fazer que todo mundo se sinta parte da jornada. Sim. Aí deixar à vontade para vocês falarem de desafios aí. Vai que tem alguém assistindo que pode ajudar esse desafio. Nunca se sabe. Então, eu acho que o que a gente tem feito para acessar os desafios, que são inúmeros, é justamente abrir espaço para inovação, para, de novo, se conectar e desenvolver essa cultura organizacional e diminuir a distância e fazer com que as pessoas entendam e sintam na prática, através de movimentos, que essa diversidade é enriquecedora e é incrível. E, de verdade, Enzo, não tem nada aqui feito com cuidado, com amor e com paciência que a gente não consiga alcançar. É um processo. Estamos falando de mentes completamente distintas, mas quando as pessoas conseguem achar o seu lugarzinho dentro daquela comunidade, dentro daquelas microcomunidades, elas conseguem também sentir o impacto que elas causam e conseguem, através disso, entender o quão rico é essa diferença que elas têm, que seja de pensamento, que seja de cultura, que seja racial, não importa. Quando a gente fala de diversidade na Soluts, a gente fala de diferença, principalmente diversidade de pensamentos e experiências. Sim. Nós somos o repertório da nossa história. Então, quando a gente se sente valorizado e a gente entende que esse repertório ele pode ser agregador, simplesmente passa a fluir. Eu brinco que eu
Eu tava até falando com Brenda antes, né? Que eu falei, Brenda, eu sou formada em Direito, eu tenho mestrado em Tecnologia. E quando eu cheguei no Hub, eu simplesmente descobri que existia um lugar, uma profissão, uma forma de trabalhar que parecia que tinha sido feita pra mim. Sim. Porque eu venho de uma família, tenho mais de 100 primos, eu tenho mais de 18 tios. Então, eu venho de uma família gigante, onde a diversidade fazia parte de mim. Diversidade de mente, de locais, de cultura, de todos os tipos de diversidade que vocês possam imaginar. Então, eu acho que o que a gente precisa é entender que o capital humano intelectual, ele já nasce com a gente, ele já vem com a gente. Ele vem desse repertório, ele constrói esse repertório. E a partir do momento que as pessoas sentem que tem espaço para utilizar esse capital intelectual, esse repertório, é sem limite o que pode vir de inovação, porque inovação só vem com diversidade, não existe inovação sem diversidade. E juntar isso, unir isso, eu acho que esse é o desafio. Juntar isso, essa teoria, com a tecnologia e colocar isso em prática. E conseguir entregar isso para o cliente final e impactar uma sociedade inteira através dos projetos. E muitas vezes entendendo que vocês só, entre aspas, está atrás, nos bastidores. E que não necessariamente o impacto que você vai causar vai sair com o seu rosto, com o seu nome. Sim. Mas saber e ter a consciência, ter para você isso. Eu acho que tem sido esse o maior desafio. Pegar toda essa teoria que a gente está falando aqui e executar no dia a dia, a gente sabe, com o cansaço, com a exaustão que o dia a dia traz, com, às vezes, o desestímulo de não conseguir alcançar, não se fazer entender. Mas eu acho que tem sido isso. Cresce, organiza, muda isso. Vamos pegar essa pessoa que tem um repertório lindo, traz pra junto. É diferente, mas vai ser desafiador, mas vamos. E é uma coisa, de pouco em pouco, mas continuamente, né? Acho que não pode em algum momento falar assim, ok, não tá funcionando agora, em 2, 3 meses de tentativa, vamos guardar isso num baú e nunca mais falar sobre, né? Tem muitas dessas coisas, a gente espera resultados muito rápidos, a gente não planeja, né? Da forma correta. A poeira embaixo do tapete. Né? Se o que eu não conseguir alcançar, eu vou fingir que não existe. O desafio, eu acho que o meu desafio na MOB atualmente, eu ainda vou puxar para o lado da comunicação, ainda porque eu acho que a comunicação é uma coisa que a gente está aprimorando a nossa vida inteira, porque a gente sai de adolescente para jovem, de jovem para jovem adulto, depois para adulto, depois para... vamos entrando aí numa terceira idade, e por aí vai. Então as comunicações, elas vão mudando ao longo de toda a vida, então a gente está sempre aprimorando. E aí, trazendo muito do que Thaís falou, é a questão da teoria que leva à prática. Eu sei muito em teoria sobre comunicação, até porque a psicologia me deu esse gancho aí, mas na prática é muito difícil. Na prática, comunicar-se é muito difícil. E aí, trazendo um pouco do que você falou, cada um se comunica de uma forma, nem tudo funciona para todos. E aí, eu entendo que se eu souber como a maioria do meu time se comunica, eu consigo configurar ele para que ele funcione da melhor forma possível. Então, um desafio hoje em dia é entender como a maioria do meu time se comunica. É algo como do setor de pessoas, eu quero entender para que eu possa configurar ele da melhor forma possível. Eu trabalho também com psicóloga clínica, meu enfoque de atendimento é criança e adolescente, e os adolescentes é muito interessante que eles te dão uma junta de conhecimento enorme para trabalhar com comunicação. Atendendo uma pessoa, a pessoa estava assim em crises porque uma outra determinada pessoa não respondeu ela, e aí eu estava lá, acolhendo aquela dor, né? Ok, não respondeu, vamos pensar então nessa resposta. E fomos lá. Aí eu perguntei, mas peraí, tem quanto tempo isso? Ela, não, tem um dia. Falei, nossa, mas é tempo de resposta. E aí a gente abriu um leque imenso sobre tempo de resposta. Cada um tem um. Eu posso te mandar, quando você me manda um documento, pra mim eu tenho ali uns 3 dias pra ver aquele documento. Você vai ter que me sinalizar que é urgente, caso você precise que eu veja com urgência. Então existe um tempo de resposta, existe um tempo de pergunta, existe quando eu quero te comunicar e se eu quero te comunicar que isso me incomodou. Sim. Porque tem pessoas que às vezes acham que pra ela não seria interessante expor aquele incômodo, que é mais sobre ela do que sobre a empresa. Então, entender como funciona essa comunicação, no geral, é um grande desafio para que a gente tire da teoria e leve para a prática, né? Os desafios da comunicação e de que forma ela pode funcionar, se configurar da melhor forma possível. Quando a gente fala de tempo de resposta, a gente que é community manager, a gente se bate com gente que responde instantaneamente e gente que nunca responde, né? E a gente fica ali naquele meio
termo, porque a gente sabe cadenciar contatos e tem uma experiência que a gente acaba passando todo ano, né? Que a gente vai fazer o Pitch Week, por exemplo, que é conectar startups e investidores. A startup, normalmente ela responde rápido, mas ela não entrega as coisas rápido. E o investidor, ele demora de responder, mas quando ele responde com tudo certinho, né? Mais assertivo, né? Então a gente para ensinar até para quem é novo nessa jornada, de que são mundos completamente diferentes, personalidades completamente diferentes. Do jeito que você fala com startup, você não fala com investidor e vice-versa. Do mesmo jeito que aqui no Hub, por conta da experiência, eu sei que eu chamo para um podcast, eu sei que eu não chamo, entendeu? E não é que tem a preferência, não, é vontade. É vontade. Identificação. Exato. Às vezes também a pessoa não se identifica com aquele tipo de evento, por isso ela não vai, tá tudo bem também, né? Uma coisa bem interessante, bem boba, assim, básica, mas que virou uma chavinha pra mim, foi que eu falava assim, mas a gente falava com minha líder assim, mas a gente já comunicou isso por tal canal. Aí ela, Thaís, deixa eu te falar, é assim, você já viu outdoor na rua? Já. Você já viu passando o ônibus com a mesma informação? Já. Você já viu panfleto, e-mail, SMS, WhatsApp? Aí eu... Porque não existe isso na comunicação. Você precisa tentar todas as metodologias para que alcance, porque não vai chegar em todo mundo todas. Então acho que aquilo depois que ela falou, sabe uma bobagem que uma pessoa te fala, ainda te dá tem o asterisco assim, de pode chegar de uma outra forma, né? Porque a gente comunica de um jeito, a pessoa pode receber de outra. Então ainda tem aí os entrelaços da comunicação, como é que o outro vai receber o que eu estou comunicando. Então quanto mais eu conhecer a comunicação dele, eu posso imaginar de que forma ele vem receber, ou de que forma eu posso me comunicar melhor com ele. E por assim vai. Eu mesmo falo pro pessoal assim, gosto de grupos, mas se você quiser que eu responda, me manda no privado, porque para responder no grupo, até eu achar a tua mensagem, conseguir ler, para responder é um caos, mas... Essa sou eu. Me diga que é urgente se você quer minha resposta rápida. Mas tem que ser urgente mesmo, né? Dá pra ser qualquer coisa, porque... Não, tem que ser urgente. Não, eu apareço... Não gostei que você disse que era urgente, não era urgente. Não leva desaforo pra casa. A gente tá chegando nesse momento final aqui de podcast. Queria que vocês... É o momento do merchan, /dicas, recados que vocês queiram dar, tanto para quem tá nessas posições de gestão de pessoas, quanto quem tá sendo gerido, né? O que é que vocês têm de recado para dar pro pessoal aí, de dica? Eu acho que o que me salvou e o que me constrói a todo dia, me reconstrói a todo dia, foi saber qual é o meu borogodó. Descobrir qual é o meu borogodó. Qual é o meu diferencial. De fato, qual é o meu propósito no mundo. Pra mim, não tem outra forma de você impactar pessoas, desenvolver. Não acho que tem uma fórmula pronta. Acho que cada empresa, cada gestor vai descobrir a sua maneira, a sua fórmula. Mas a partir do momento que você entende no que você é bom, qual é o seu borogodó, qual é o seu diferencial, tudo flui com muita facilidade. Então acho que eu deixo um convite às pessoas a justamente buscarem isso, né? Buscarem o seu borogodó, buscarem entender isso. Eu acho que o melhor caminho quando se trabalha com pessoas, e não, eu não tô puxando saco pra psicologia, gente. Eu acho que o melhor caminho é você trabalhar de fato com acolhimento. Acolher sempre, porque é no acolher que você vai conhecer aquela pessoa, o caminho, a dor dela. No simples fato do momento ali que você acolhe alguém, você abre um leque de possibilidades para aquela pessoa. E trabalhar com pessoas é isso, é abrir um leque de possibilidades para cada pessoa ou para um grupo de pessoas. Então, no acolhimento, você consegue fazer isso. Se você trabalha com pessoas, está sempre aprimorando o acolhimento, é a melhor ferramenta que você vai ter no seu dia a dia. Boa. É isso. Meninas, obrigado, Thay, obrigado, Brenda. Ai, obrigado você, eu amei. Obrigada, muito bom estar aqui. Amei. Pronto, muito a gente vai gravar mais podcasts, então. Obrigado pro pessoal que tá assistindo a gente no YouTube ou ouvindo no Spotify. Se você curtiu esse episódio, curte aí de alguma forma, compartilha com quem você acha, né? Vamos estender nossas redes, vamos acessar aí exponencialmente essas pessoas, vamos sempre buscar o nosso borogodó, acolher mais as pessoas e buscar se conectar mais verdadeiramente com as pessoas, porque raso deixar a piscina ali, né? Que a gente só entra pra colocar, mas
Nem a piscina rasa a gente gosta muito, Nem né? a piscina rasa a gente Nem a gosta piscina, muito, não né? deixa pra piscina não, tira, cancela. Não, nada de coisa rasa, tá, galera? Não. Vamos buscar conexões reais e profundas aqui. É isso. Agradeço a presença de todo mundo e a gente se vê no próximo Hub Talks. Valeu, pessoal.